Se eu pergunto o seguinte pra você, você sabia que ninguém é obrigado a te amar? Certamente você vai me responder assim, ué, sabia, mas a questão não é nem essa. A questão é como que você reage no seu dia a dia quando você não recebe amor das pessoas. E aqui eu não tô nem falando sobre relacionamento amoroso, tá? Tô falando de relacionamento com as pessoas. Pode ser com um amigo, ou com um primo, com um irmão, enfim, qualquer relacionamento. Oi gente, eu sou a Fê. Hoje eu venho falar sobre esse tema maravilhoso que é sobre o amor. É claro que aqui numa ótica totalmente diferente do que eu tô acostumada a te falar. As pessoas que são próximas de mim sabem que eu amo falar sobre isso, sobre o amor em si, porque eu acredito muito que o amor é uma coisa que salva a nossa vida e salva também a vida dos outros. Só que se a gente olhar ele numa ótica errada, a gente acaba sofrendo, não acaba sendo feliz, sabe? Eu quero começar esse vídeo falando pra você como que a gente consegue lidar quando o outro não nos dá aquele amor que a gente espera. E aqui falando sobre uma experiência pessoal minha, eu já passei por uma dor muito grande na minha vida, que eu considero como uma das maiores dores que já passei na minha vida. E quando eu tava passando por essa dor, eu esperava que as pessoas que estavam comigo ali a todo tempo, os amigos e tudo mais, essas pessoas ficassem do meu lado. Na verdade, que essas pessoas me amassem, sabe? Quando a gente tá passando pela situação, a gente fica com muita raiva, né? Nossa, mas o fulano deveria ter feito isso por mim. O fulano deveria ter ficado no meu lado assim, assim, assado, né? Enfim, a gente pega toda a nossa expectativa diante da relação que a gente tem com as pessoas e coloca elas como se elas fossem obrigadas a amar a gente do jeito que a gente espera. Quando a gente tá passando por uma dor específica, é claro que a gente vai criar expectativa. A gente é humano, tá tudo certo. E se eu tô falando sobre isso aqui, é que hoje eu olho essa situação numa ótica totalmente diferente. E é onde eu me deparo exatamente com o tema desse vídeo. Cara, ninguém é obrigado a me amar. Inclusive, essa dor que eu relato pra vocês que eu passei, era uma dor que, assim, eu tinha que sentir. É uma questão da minha vida que não tinha como mudar, não tinha como alterar, porque a gente não controla as pessoas. Só que em algum momento eu parei pra pensar que eu realmente precisava sentir aquela dor e que aquela dor, da maneira que eu senti totalmente ela, fez eu mudar e me tornar quem eu sou hoje. E quando você toma a responsabilidade pra si, você para de querer obrigar as pessoas a amar você do jeito que você espera. Porque além de você perceber que as pessoas são diferentes, a maneira das pessoas de demonstrar amor também serão diferentes. É claro que aqui eu falo de expectativa, e quando a gente fala sobre expectativa é uma coisa muito perigosa. A gente não pode criar expectativa de como o outro vai amar a gente, justamente porque o outro tem uma outra linguagem de amor, tem uma outra ótica de amor, o outro pensa de uma maneira totalmente diferente de você, enfim. Resumindo, o outro não é você. Esses dias eu postei no TikTok falando sobre amigas, alguma coisa assim. Era um tema relacionado à amizade. E aí uma pessoa comentou lá, eu não tenho amigas. E aí me veio a pergunta na cabeça, eu mereço ser amada pelas pessoas? Gente, eu não gosto de falar sobre um amor que não seja de merecimento, né? Porque eu acho que fica muito pesado a gente falar assim, eu não mereço ser amada por ninguém. Não, acho que não é isso. Nós merecemos ser amados, né? Principalmente porque eu acredito que o ser humano ele é muito movido no amor. Só que esse merecimento de ser amado, ele não pode ser confundido com eu preciso obrigar aquela pessoa a me amar. E de novo, aqui eu não tô falando de relacionamento amoroso. Tô falando daquelas pessoas que buscam incessantemente ser amadas. Eu não sei se vocês já se depararam com essa situação. Eu totalmente, tá? Totalmente já me deparei com essa situação. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu falo, eu quero que seja aclamado pelas pessoas. Aquele desejo de ser amada, ele chegou a inflamar o meu coração a ponto das pessoas que convivem comigo ficarem até sufocadas, sabe? Porque é como se eu ficasse o tempo todo me justificando ou então me moldando para que aquela pessoa que eu percebia que era fria comigo pare de ser. E aí ela comece a me amar de fato. Eu acredito que a grande questão é, esse questionamento não deve existir na nossa vida. Se eu mereço ser amada. Na verdade, eu mereci tanto que alguém até morreu na cruz por mim. Esse é o primeiro ponto. Por isso que não deve ser um questionamento na sua vida. Você deve olhar para si e pensar que você suficientemente entende que as pessoas precisam de você e é por isso que você vai servir elas. Mas não necessariamente elas são obrigadas a amar você. E se você obriga o outro a te amar, você fica em uma situação em que, eu já até falei sobre isso bastante aqui no canal,
mas de ficar se moldando, sabe? A pessoa não gosta daquilo, então eu vou mudar aquilo para que ela me ame. Ah, essa amiga aqui não gosta disso, então eu vou mudar isso para que ela me ame. Você começa a fragmentar quem você é. É como se você fosse uma incógnita, inclusive para todas as outras pessoas. E você quer ver como isso fica totalmente desconexo na sua vida? Junta todos os amigos que você tem de todos os cantos em uma sala só e haja com esses amigos. Sabe, viva com esses amigos, esteja ali naquela convivência. Será que todos vão reconhecer quem você é? Será que o amigo que você conheceu em um ambiente totalmente diferente do seu trabalho, por exemplo, vai enxergar você ou vai enxergar fragmentos que ele nunca viu? Se ele enxergar fragmentos que ele nunca viu, você tem esse desespero por ser amada, porque aí entende-se, de fato, que você muda totalmente quando você está perto de determinadas pessoas. E isso é o desespero de ser aceito, o desespero de ser amado e o pior, o desespero de ser aclamado pelos outros. E esse desejo de ser amado a todo custo, ele pode deixar disfuncionar um pensamento em você, que é o seguinte, acontece com a maioria das pessoas, tá? E isso eu deixo dedicado totalmente ao Leandro, que foi o meu terapeuta por algum tempo, e ele me ensinou isso claramente, era algo que eu fazia muito na minha vida, que é exceder a caridade. Você já ouviu falar sobre você exceder a caridade? O que seria exceder a caridade? Imagina que você é uma pessoa muito boa, que você doa tudo que você tem, e que as pessoas te conhecem exatamente por isso, por você nunca reter nada pra si, você sempre doa aquilo que você tem. Só que chega um dia que você doa tanto, que você começa a doar aquilo que você não tem. E quando você doa aquilo que você não tem, a falta que existe em você fica muito maior, porque aquele que dá aquilo que não tem não é ele mesmo. Isso quer dizer claramente que terão momentos que você vai conseguir fazer determinadas coisas pelos outros, mas terão momentos que não. Terão momentos que você não vai ter aquilo que o outro precisa que você dê. Mas muitas pessoas tendem a dar aquilo que não tem para serem amadas. Eu não sei se vocês já se depararam com esse tipo de situação, mas, por exemplo, um dia que você tá muito triste, aquele dia é um dia que você precisaria ser amparado, é um dia que você precisaria ser cuidado, mas você vai lá e faz o contrário. Você vai lá e se doa aquele dia. É claro que em muitas situações isso vai ser muito bom para você enquanto pessoa. Só que existem momentos que, de tanto você se anular e dar aquilo para que você seja amado, aquilo depois começa a fazer uma falta enorme para você. Você começa a entender que, na verdade, você nem útil é, porque você começa a inventar aquilo que você tem que dar pelo outro. E aí é exatamente isso que eu ia falar. Algumas pessoas, por muitas vezes, quando não conseguem doar demais aquilo que sempre doa, elas pensam, ai meu Deus, eu sou uma amiga horrível, eu sou uma pessoa horrível. Será que naquele momento você de fato deveria fazer? Será que você não doa tanto, você não doa demais, na hora errada, aquilo que você não tem, e aquilo é simplesmente um desespero de não ser amado pelo outro, de ser trocado. E essa pessoa que está desesperadamente querendo ser amada pelo outro, muitas vezes ela excede na caridade. Muitas vezes ela dá aquilo que não tem. E às vezes pode acontecer até pior. E é algo que já aconteceu comigo também, é por isso que eu tô contando. Às vezes você doa tanto, você doa demais para conseguir ser amado pelo grupo de amigos, pelas pessoas lá fora, que você se esquece das reais pessoas que precisam de você, que na verdade dependem de você, que são as pessoas que estão dentro da sua casa. Esse desespero de ser amado, às vezes pode até inverter a ordem da sua vida. Você começa a se doar por pessoas que, diante da hierarquia da sua vida, não seriam pessoas que você deveria se doar, ou seja, essa pessoa teriam pessoas na vida dela para fazer isso por ela, e você colocar ordem na sua vida e começar a se doar de fato por aqueles que precisam de você, diante da hierarquia da vida. E aí quando me perguntam, Fernanda, pelo amor de Deus, qual que é a hierarquia da vida? Eu aprendi na minha terapia que a hierarquia da vida é essa aqui que tá do lado. Então, leiam atentamente. Vejam se vocês de fato estão se doando pela pessoa certa, no momento certo. Gente, quem me conhece de perto sabe que eu sou totalmente a favor do servir, da doação pelo outro. Justamente porque a minha vida inteira eu acredito que isso é o certo. Mas, o que eu tô falando aqui é o desespero de ser amado pelo outro, às vezes faz você ter um servir desordenado pelo outro. E tão desordenado que a hierarquia da sua vida, ela fica totalmente desordenada também. E quando a gente fala ninguém é obrigado a te amar, é justamente o seguinte.
Seja quem você é, melhore quem você é, mas deixa o outro decidir se ele vai te amar ou não. E pensa, ninguém é obrigado a isso. Ninguém. Como recado final, o que eu falaria nesse vídeo? Se você tem a sensação de que ninguém te ama e que você precisa do amor das pessoas, eu posso te dizer qual que seria a cura disso. A cura seria ame as pessoas, se doe por elas, mas se doe diante daquilo que você tem. E entenda o momento que você pode ou que você não pode doar. Entendendo isso, você traz ordem para sua vida. E ordem, inclusive, naquela hierarquia que eu mostrei aqui nesse vídeo para vocês. Porque se tá em ordem, você não se sente abusado. E quando você excede a caridade, você se sente abusado. Porque imagina que você incessantemente, para ser amado, dá aquilo que você não tem. E aí aquela pessoa não vai sempre agir como você espera, porque você não controla o outro. Aí o outro vai lá e te magoa, te faz muito mal. Qual é a primeira coisa que você vai pensar humanamente? Meu Deus, eu dei aquilo que eu não tinha para essa pessoa. Você deu porque você quis. Então, isso de fato é uma decisão. Então, não se doa demais com coisas que você não tem para doar, porque senão você vai se sentir abusado mesmo. Se você coloca a ordem na sua vida e de uma maneira temperante serve os outros, mas sem esperar que o outro vai super te amar, a sua vida ela ganha um sentido diferente. E ao invés de ter esse sentimento desesperado de querer ser amado pelas pessoas, você se sente útil, você se sente totalmente ok com a vida, sabe? Eu gosto muito daquela frase: ninguém te deve nada, mas eu devo tudo. Pensando que eu devo tudo, eu vou servir aos outros sem peso e sem esperar nada em troca. Mas eu também vou ter a maturidade de entender que eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Bom, gente, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado e que tenha feito sentido para vocês. E obrigada por você ter ficado até aqui e ter assistido até o final. Até o próximo vídeo.